Olá, meus alunos! Hoje a professora Martelo está no meio da floresta. Eu estou camuflada assim para que os bichos não me encontrem. Gostaria de lembrar que é muito importante preservarmos o nosso meio ambiente, os nossos animaizinhos. Estamos passando por um momento muito difícil por conta das queimadas na Amazônia e no Pantanal. Por isso, vamos pensar no nosso futuro e proteger a nossa natureza. Hoje é uma terça-feira, nós vamos corrigir os exercícios das páginas 378, 379 e 380, dia 15/9. Vamos lá, então? Todo mundo acompanhando a leitura com a professora Martelo. Entrevista com Célia Catunda. É muito importante passar conteúdos positivos para as crianças através do entretenimento. Esta semana, o post vai ser um pouco diferente. E, em vez de dicas, vamos inaugurar uma nova seção do blog Por Trás das Telas, com entrevistas com profissionais que trabalham na produção de conteúdos digitais para crianças. A primeira entrevista é com Célia Catunda, diretora das séries de animação Peixonauta, O Show de Luna, Gemini 8, entre outras, e uma das sócias da TV Pinguim, junto com Kiko Mistrorico. É bom reforçar que Peixonauta foi a primeira série de animação de concepção artística e autoria brasileira. Estreou em 2009 no Discovery Kids e na TV Brasil e passa atualmente em vários países do mundo. Veja o post sobre a série O Show da Luna. Conversamos com a Célia durante o Telas Fórum, um evento sobre o mercado de produção de conteúdos para a televisão que aconteceu entre os dias 9 e 10 de novembro em São Paulo, realizado pela SP Sign e pela Converge Comunicações. Bom para a criança, como é o trabalho de produção das séries de animação da TV Pinguim. Célia Catunda. A criação das séries é minha e do Kiko. E a gente trabalha junto com os roteiristas desde as sinopses. O DNA da produtora sempre foi trabalhar com conteúdo positivo que colabore para o desenvolvimento da criança. Eu não consigo fazer outra coisa. A gente começou fazendo Rita, uma série de programas para a TV Cultura, que já mostrava um comportamento positivo, sem colocar o dedo na cara da criança e ditar ordens do tipo, faça assim ou faça assado. A gente mostrava uma criança saudável. Depois, a gente fez De Onde Vem, que falava de onde vinham as coisas. Peixonauta, que fala sobre sustentabilidade, e O Show da Luna, que é sobre ciências. Eu acredito que é muito importante você passar conteúdos positivos para crianças através do entretenimento. Eu já achava isso, e depois que tive filhos, percebi ainda mais como isso era importante. Porque a criança é uma esponja, ela absorve muito tudo aquilo que vê na televisão, no teatro, no cinema. Muitas vezes, ela absorve esses conteúdos até mais do que uma aula na escola. Porque essas histórias tocam o lado afetivo delas. Elas estão se divertindo, curtindo os personagens. Ela adora a Luna, adora a Peixonauta e quer ouvir o que eles têm para falar. Então, eu não posso fazer um personagem falar alguma coisa idiota.
principalmente para uma criança pequena que está desprotegida. Bom para a criança. E, neste contexto, qual é o papel dos pais? Você acha que eles têm de controlar a exposição das crianças a esse tipo de conteúdo? Célia Catunda. Eu acho que tem que controlar a exposição, sim. Eu sei que é difícil, pois hoje em dia a criança está o tempo todo vendo alguma tela, seja a televisão, o iPad, o telefone. Então eu acho que os pais têm que fazer um esforço muito grande para restringir o tempo que essas crianças estão olhando para alguma tela, para ela também olhar para o mundo real. Uma opção é determinar horários. E, quando a criança estiver assistindo alguma coisa, sempre que possível, ter algum adulto que possa pontuar o que está passando. Porque tem propagandas, tem um monte de coisas que incentivam demais o consumo. É importante ter um adulto e um adulto consciente que fale: olha, isso não é bem assim. É importante também que o adulto selecione o que essa criança vai assistir. E se ela escolher alguma coisa com que você não concorda ou não gosta, você pode até deixá-la assistir, desde que pontue que não acha aquele programa legal, que não concorda com o jeito que aquele irmão trata aquela irmã ou o jeito que um personagem fala com o outro. Tem muitos desenhos em que um personagem chama o outro de idiota, e eu ficava indignada quando meus filhos eram pequenos, porque eles repetiam exatamente o que ouviam. Mas também tem muita coisa boa. Então, os pais têm que falar para os seus filhos. Acho que, às vezes, os pais subestimam muito o poder que eles têm, se sentem impotentes e acham que os filhos só vão fazer o que querem. Bom para a criança. E como vocês lidam com os novos conteúdos transmídia, as redes sociais e as possibilidades de levar os personagens das séries de animação para aplicativos e outros conteúdos interativos? Célia Catunda. Além das séries para a televisão, a gente faz também aplicativos, livros, teatro, mas o que eu tento fazer, tanto no Peixonauta quanto na Luna, é que, na hora em que os personagens têm que fazer uma pesquisa, eles usem o livro. Eles não vão pesquisar uma coisa no Google ou no computador. Eu sempre falo para os roteiristas: se você vai pesquisar alguma coisa, pesquise no livro, porque a gente mostra para a criança que existem outros lugares para ela pesquisar. Por exemplo, no aplicativo que a gente criou para a Luna, em cada episódio tem sempre alguma atividade para a criança fazer fora da tela, que é assim: desliga esse aplicativo e vai para lá pegar a tesoura, o papel, o lápis de cor. A gente sempre procura estimular coisas diferentes. E o legal é que a animação é 360 graus mesmo. Você não vai estar com a criança só quando ela estiver ligada na televisão ou na tela do celular. Você também lança um livro, uma revista de atividades, teatro, música, muitas outras formas de a criança estar com esse personagem e, ao mesmo tempo, vivendo e fazendo outras coisas. Que interessante, né, meus queridos, essa entrevista com Célia Catunda. Vamos, então? Vamos ao vocabulário desconhecido e a nossa interpretação de texto. Vocabulário desconhecido. Roteiristas, pessoas que escrevem roteiros. Sinopses, resumos. Restringir, limitar, pontuar,
esclarecer, comentar, subestimar. Dão pouca importância, não dão o devido valor. Na página 379, vamos desvendar, então, os segredos do texto. Número 1. Observando atentamente o texto, podemos dizer que ele está dividido em 2 blocos. Eu disse 2 blocos. Quais são? O primeiro bloco, uma introdução, em que o jornalista apresenta ao leitor quem é a sua entrevistada, e uma sessão de perguntas e respostas. Número 2. Na entrevista, o registro da língua pode ser formal ou informal. Meus queridos, na entrevista lida, o registro é formal ou informal? Qual é a resposta de vocês? Isso, número 2, informal. Por quê? Na número 3, pede para que vocês transcrevam do texto trechos que justifiquem a sua resposta. Por que é informal? É a número 3. Olha aqui, é bom reforçar uma linguagem mais descontraída, o emprego do termo agente, a criança é uma esponja, faça assim ou faça assado. São linguagens informais. Número 4. Uma das marcas da informalidade presente no texto é a semelhança em muitos trechos com o texto oral, isto é, a fala espontânea. Pensando nisso, leia com atenção a passagem a seguir. A gente mostrava uma criança saudável, depois a gente fez de onde vem, que falava de onde vinham as coisas. Peixonauta, que fala sobre sustentabilidade, e o show da Luna, que é sobre ciências. Ao transcrever as falas do entrevistado, o jornalista pode retirar ou não as marcas da oralidade, dependendo do contexto de produção, qual é o perfil e o público-alvo. Em que suporte a entrevista será publicada? No texto lido, há marcas da oralidade? Explique. Então, é a questão 4A. Sim, a palavra é gente, é exemplo de palavra da oralidade. Vamos à questão número 5. Essa foi a 4B. 5. Como você escreveria nesse trecho, utilizando o registro formal da língua? Faça as adaptações. Tá. Da linguagem formal fica assim. Nós mostrávamos uma criança saudável. Depois fizemos de onde vem, que aborda a origem das coisas. Peixonauta, cujo tema é sustentabilidade, e o show da Luna, que trata de temas científicos. Ok? Vamos lá, então. A 5A. É muito importante passar conteúdo expositivo para crianças através do entretenimento. Nessa parte, nós mostrávamos uma criança saudável, nós estamos passando da linguagem informal para a formal, que é a 4B. Só retificando aqui. Agora vamos para a 5B. Apresentar opiniões significa defender pontos de vista, argumentar. Qual é o argumento que ela utiliza para defender a importância de passar conteúdo expositivo para as crianças? Para a Célia, a criança é uma esponja. Ela absorve tudo que vê. Vou repetir. Para a Célia,
A criança é uma esponja. Ela absorve muito tudo aquilo que vê na televisão, no teatro e também no cinema. Agora vocês vão fazer a página 381. Vão dar uma pausa e vão fazer e depois corrigir. Para a Célia, como devem ser as falas dos personagens? Os personagens devem falar coisas inteligentes, positivas. D. Segundo Célia, qual é a importância dessas falas para as crianças? Para ela, os personagens não devem falar coisas idiotas, porque as crianças aprendem facilmente. O verbo absorver foi empregado 2 vezes nesse trecho. Para evitar a repetição desnecessária, indique um sinônimo para ele capaz de substituí-lo em uma dessas ocorrências sem alterar o sentido original. Qual é a palavra? Absorver. Nós podemos substituir por assimila, né? Assimilar, aprender. Questão número 6. Entre as opções a seguir, indique a única em que há defesa de opinião de Célia. Quem é que botou letra A? Bola. Charles, número 6. Dado ou ela? Letra E. A resposta em que há defesa de opinião de Célia é a letra C. Acertaram? Que bom! Muitas vezes ela absorve esses conteúdos até mais do que uma aula na escola. Número 7. No capítulo 4 deste livro, quando estudamos as principais características das notícias, vimos que, para facilitar a leitura e a compreensão, o texto jornalístico precisa ser claro e direto. Esse aspecto deve ser priorizado já no título e no subtítulo, que adianta informações sobre o conteúdo do texto. Ele se caracteriza pela sua função de resumir o assunto, ressaltar o fato mais importante e despertar a curiosidade do leitor. Então, a 7, número A. Número 7, letra A. Transcreva o subtítulo da entrevista. Está abaixo do título. Qual é? É muito importante passar conteúdos positivos para as crianças através do entretenimento. E 7B, o que o subtítulo diz sobre a diretora Célia Catunda? Ele antecipa para o leitor a opinião de Célia sobre a criação de conteúdo para crianças, sugerindo sua forma de pensar. Gostaram desta interpretação? Muito boa. Meus amores, temos a questão número 8. A questão número 8 é o seguinte. Agora, analise a frase a seguir, retirada da introdução. Veja o post sobre a série O Show da Luna. Por que essa frase aparece no texto destacado? Porque é um hiperlink. Letra B, 8B. Se a entrevista fosse publicada de forma impressa, esse destaque deveria permanecer? Explique. Não. O destaque para sinalizar o hiperlink só teria funcionalidade no ambiente virtual e não na forma impressa. 8C. Com relação ao modo, o verbo ver empregado nessa frase, com relação ao modo, o que o verbo ver empregado nessa frase indica para o leitor?
indica uma ordem, um comando, que é uma característica do modo imperativo. Veja, não é isso? Veja o post sobre a série O Show da Luna. Indica uma ordem, um comando, característica do modo imperativo. Para casa, vocês farão para casa as páginas. Quais? Peguem a agenda. Gostaram do nosso slide? Muito bonito. Que momento importante, né? Falar sobre a nossa natureza. Para casa, páginas 434 e 435. Façam, meus queridos, com muito carinho e muito capricho. A Martelo deseja, um beijo para todos vocês. E até a nossa próxima aula.